Oi, time! Brilhante Gestão novamente. Vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre viés inconsciente, momento super oportuno, não só pelo desdobramento do ciclo de gente, mas também devido a tudo que tem acontecido no cenário mundial. Né? Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente falar o que é o viés inconsciente, né? Como ele acontece. Então, todos nós estabelecemos estereótipos o tempo todo. Eles são generalizações que o nosso cérebro cria para processar uma grande quantidade de informações que a gente recebe diariamente. Então, fica muito mais simples e rápido respondermos às situações quando agrupamos automaticamente coisas e pessoas por características semelhantes. E normalmente fazemos isso pela aparência. Então, isso faz parte do nosso processo do nosso sistema cognitivo. Todo mundo é enviesado, né? O viés, ele é inconsciente, diferente do preconceito e da discriminação, que são atos conscientes. Nós não temos controle do que acontece na nossa mente. Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que isso deixe de ser inconsciente e se torne consciente. Quando, por exemplo, a gente fala que a primeira impressão é que fica, é um comportamento promovido através de um viés inconsciente. Quem fez o teste de associação implícita vai perceber um pouquinho disso. Então, pessoal, nós sabemos que isso acompanha a humanidade desde sempre. Por isso, quebrar vieses, a gente costuma dizer que não é um destino, é uma jornada, porque ela está sempre em constante mudança. E aí, falando um pouquinho, além disso tudo, por que é importante a gente falar sobre viés inconsciente no mundo corporativo? Pesquisas comprovam que empresas que trabalham a diversidade possuem 35% mais de chances de ter um rendimento acima da média. Funcionários estão 17% mais engajados e dispostos a ir além das suas responsabilidades formais quando a diversidade é reconhecida no ambiente de trabalho. Então, pessoal, quando a gente promove um ambiente de trabalho seguro, quando a gente promove a segurança psicológica, as pessoas falam mais, dão mais opinião porque não se sentem com medo de errar ou de ser julgadas pelo que falaram ou por quem elas são. Né? E isso facilita muito o processo de criatividade, que a gente sabe traz muito retorno para as companhias. Então, vamos entender um pouquinho quais são os principais tipos de vieses que a gente vê aí no dia a dia. O primeiro deles é o viés de afinidade, quando as pessoas tendem a tomar decisões pautadas no comportamento de outro que elas têm alguma afinidade com. Por exemplo, estou entrevistando uma pessoa e crio afinidade porque estamos na mesma faculdade, ou porque moramos no mesmo bairro, ou porque descobri que temos algum ciclo social em comum. Um outro viés muito parecido com esse é o viés da similaridade, que é quando você vê sua própria identidade em outra pessoa. Ela lembra uma versão sua mais jovem, ou ela te lembra alguma pessoa querida. Né? Então, criar essa afinidade por semelhança ou por similaridade pode ser muito prejudicial. Esses pontos em comum não definem se essa pessoa é a melhor candidata para a vaga ou mesmo se ela é uma boa pessoa ou não. Um próximo viés bem comum é o viés da beleza. Então, pessoas que têm beleza têm mais oportunidade que pessoas que não se enquadram neste padrão. Pessoas que estão enquadradas no padrão de beleza têm mais oportunidade do que as que estão fora. Um exemplo muito comum é escolher pessoas atraentes para trabalhar em cargos que exigem contato real com o cliente ou com o público, esperando que isso facilite o relacionamento. Isso não é uma verdade e isso é um viés inconsciente. Um outro viés muito comum é o viés de aura, quando um único fator influencia uma tomada de decisão. Por exemplo, eu pressuponho que determinada pessoa é melhor profissional que outra porque ela tem um MBA ou uma faculdade X. Isso diz bastante sobre o conhecimento da pessoa, mas não diz o quão bom profissional ela pode ou não ser. Um outro viés comum é o viés de conformidade. Acontece quando a gente está num estado inexperiente em alguma situação. Então, a gente quer ser aceito em algum grupo ou situação e apoia uma decisão desse grupo, mesmo sem concordar com ela. Neste momento, a gente acaba anulando a nossa voz por medo de conflito ou para se adequar a esse grupo ou ambiente, para ser representado por alguém ou algo. Um último exemplo que eu trouxe é o viés de estilo de trabalho, quando a gente faz suposições sobre a pessoa tendo como base o comportamento dela no trabalho e não nos resultados que ela entrega. Então, por exemplo, pressupõe-se que alguém é um ótimo colaborador porque trabalha muito de segunda a segunda, e não necessariamente isso é uma verdade. Isso pode ser inclusive improdutividade ou falta de gestão do tempo.
Aí, pessoal, existem várias outras frentes que nos levam ao viés inconsciente. Por exemplo, idade, cor, classe social ou nacionalidade. O grande problema do viés é que ele cria uma disparidade social muito grande e a gente acaba segregando as pessoas por alguma característica ligada a ela. Por exemplo, vou trazer um exemplo de raça. Não faz sentido a gente não ter pessoas negras no quadro de uma companhia quando mais da metade da nossa sociedade se declara como negro ou pardo. Então, por isso é muito importante a gente ter noção desses vieses para que a gente torne isso algo mais consciente e consiga controlá-los, porque ele pode ter um impacto muito negativo na vida de alguém. Quebrar viés não é suficiente, apenas atrair a diversidade não é suficiente, a gente precisa de fato promover a inclusão. E como a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que não é inclusão. Por exemplo, o que é a exclusão? É quando existe um grupo de pessoas parecidas com acesso às mesmas oportunidades. E qualquer pessoa que não se enquadra está fora. Fica de fora dessa oportunidade. Qualquer pessoa que não se enquadra nessas características desse grupo. Segregação é quando esse grupo de privilegiados ainda existe. A gente até tem algumas pessoas brancas, por exemplo, na equipe. A gente até tem algumas pessoas negras, por exemplo, na equipe. Mas eles são terceiros, ou eles não têm tomada de decisão ou poder de voz ativo. A mesma coisa com deficientes. Nós temos deficientes na empresa, mas eles ficam isolados, não tem nenhuma troca. E o que é de fato a inclusão, pessoal? É trazer pessoas diferentes e garantir que elas tenham as mesmas oportunidades ou mesma chance de acesso a essas oportunidades, E a gente costuma dizer que diversidade é chamar para o baile, inclusão é convidar a pessoa para dançar, é se relacionar, E aí, como a gente está falando de inclusão, tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que é sobre empatia, O principal ponto para promover a inclusão é a empatia, é se colocar no lugar do outro, compreendendo seus próprios privilégios, Então, a empatia é a capacidade de se posicionar no lugar do outro para compreender a sua realidade interna, estando ou não de acordo com a outra pessoa, o que é muito importante. A gente fala que empatia não é fazer o que você gostaria que fizessem com você, porque as pessoas são diferentes. É, de fato, entender o papel e o lugar daquela pessoa e se colocar no lugar dela. Sem julgamento, sem se deixar levar pelos próprios valores e por preconceitos. E aí, pessoal, o papel da liderança fundamental nesse processo novamente, E quando a gente está falando de liderança, a gente não está falando necessariamente de um cargo, mas sim de um posicionamento, de uma forma de influenciar. A gente pode mudar a realidade, essa realidade, mesmo através da liderança informal. Então, pesquisas mostram que funcionários que percebem preconceito dos seus gestores têm quase 3 vezes mais possibilidades de reter para si mesmo inovações e possíveis soluções de problema. Então, a gente trouxe aqui 5 passos básicos para ser um líder mais inclusivo, que é saber ouvir, incentivar, se comunicar, saber que tem muito a aprender, como a gente falou, é uma jornada, e saber compartilhar. Aí, pessoal, vou trazer um exemplo para o dia a dia para a gente entender como funcionam esses 5 passos. Por exemplo, uma mulher acabou de ser promovida para uma área onde anteriormente só haviam homens. Qual que é o papel do líder A? Passo 1. Qual que é o papel do líder aqui? Passo 1. Cuidar que ela seja ouvida nas reuniões. Precisamos fazer com que ela se sinta pertencente. Ela não pode ficar de canto ou quieta. Se mostrar interessado pelas ideias. Então, é através da fala que ela traz diferentes ideias e contribuições. Não adianta eu deixar que ela fale se eu não vou levar em consideração o que ela vai trazer. Mostrar onde ela pode melhorar para se desenvolver na função. Às vezes a pessoa não está pronta e é nosso papel como líder desenvolver para que ela se sinta mais preparada e consiga realizar as entregas. Então, ouvir quando ela pontua alguma situação, por exemplo, neste caso de machismo. É muito comum a pessoa que tem o viés negar esse comportamento, porque é algo inconsciente. Então, pessoal, sempre muito importante ver alguma situação no dia a dia. O nosso papel como influenciadores ou como líderes informais é tratar essa situação. Não podemos ter o comportamento de quem não percebeu.
né? Então, a melhor atitude aqui é chamar para conversar e fazer com que o outro colaborador reflita sobre aquilo, porque de fato pode ser algo inconsciente. E o último passo é reconhecer publicamente a participação dela nos resultados do time, porque isso gera engajamento, brilho no olhar e garra. E aí, pessoal, isso tudo é o que cria o senso de persentimento, de pertencimento. Quando a pessoa não se sente parte do time, ela perde muito tempo tentando se encaixar, utilizando recursos mentais que ela poderia utilizar no trabalho. Então, ela gasta muito tempo pensando em como as pessoas não vão descobrir aquela característica dela por medo de ser julgada. Sendo que toda essa energia e criatividade poderia ser utilizada para criar algo muito mais legal no ambiente de trabalho. Então, pessoal, não pertencimento é igual a baixo rendimento para a pessoa e para a equipe. Né? É importante a gente falar que a gente não tem que neutralizar as diferenças, pelo contrário. O que é muito comum quando a gente vai para determinado nível de cargo, mudar a vestimenta, mudar o comportamento. É muito comum quando uma mulher trabalha num ambiente que tem muito homem, ela se posicionar com uma comunicação mais agressiva porque ela acha que aquilo é necessário para se adequar ali naquele ambiente. E isso não existe. Valorizar as diferenças e as trocas é o que a gente tem que fazer pro dia a dia, que é o que vai nos ajudar, né? Então, é isso, pessoal. O tempo inteiro a gente precisa trabalhar pela inclusão. Né? É uma pauta que muda, como a gente já falou, é uma jornada. Então, é algo que exige um esforço diário. E aí a gente trouxe algumas dicas aqui, mais algumas dicas para trazer isso para o dia a dia, né? Então, oriente o seu time sobre a importância do pertencimento e da inclusão. Observe como as pessoas do time estão agindo em relação à chegada das minorias. Se houver hostilidade, o líder deve intervir diretamente orientando o grupo sobre pertencimento e inclusão. Cuidado com os estereótipos. Cuide para que o seu time não avalie as pessoas por estereótipos de gênero, como raça, sexualidade ou outros. Por exemplo, gordo, preguiçoso, mulher mandona, mãezona do time. Isso tudo parece muito inofensivo, mas a gente pode fazer com que as pessoas não se sintam à vontade para demonstrar quem de fato elas são. Pode até gerar uma ofensa. Então, prepare um ambiente de trabalho. Garanta que o seu ambiente está preparado para receber as pessoas. Alguns exemplos disso são instalações físicas, como os banheiros, salas de troca de roupa, salas de amamentação, objetos de trabalho e uniforme. E, pessoal, atenção ao vocabulário. Comentários e piadas racistas, machistas, homofóbicas, preconceituosos de forma geral dificultam a integração e esse sentimento de pertencimento. Tem um exemplo muito bacana sobre a Starbucks. Há um tempo atrás, a Starbucks fechou todas as lojas por um dia para um treinamento de viés inconsciente. Isso aconteceu porque um funcionário da loja chamou a polícia para um homem negro que estava sentado dentro da loja. Então, a Starbucks perdeu 16, quase 17 milhões em pedidos esse dia, porque ficou fechada. Gastou $175 mil em treinamento nesse dia, treinando os funcionários em viés inconsciente. E $16 milhões para recuperar a imagem da marca. Então, a gente pode ainda ver como tudo isso se transforma em número, né? E daí, uma outra coisa legal de falar aqui, pessoal, quem fala muito sobre diversidade sempre usa muito uma frase que não dá para ser médico e paciente ao mesmo tempo. Por isso que tem que ser uma coisa genuína, tem que estar na fala, tem que estar no comportamento no dia a dia para que a gente não passe por situações como essas. A diversidade só sobrevive quando a gente cria um ecossistema de diversidade. Precisa ser um esforço para todos. Não adianta só para uma pessoa, não adianta só para a pessoa que olha para a diversidade. Não pode ser algo da boca para fora, precisa ser genuíno dentro de todos nós. A gente sabe que qualquer mudança traz um desconforto, e principalmente quando a gente fala de viés, porque exige uma análise diária, né? Mas esse é um caminho que com certeza traz muitas coisas positivas pra gente, e como a gente falou já algumas outras vezes, é uma jornada muito longa, né? Qualquer passo que a gente dê agora, ou qualquer detalhe no comportamento que a gente preste mais atenção e que a gente reavalie, já traz um resultado muito bacana. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar um formulário. Esse treinamento é um treinamento obrigatório pelo SPO, por conta do momento do ciclo de gente. Então eu vou deixar um formulário que tem não só a lista de presença, você vai colocar através do seu ID, vai confirmar
presenciando o treinamento e vai responder 2 ou 3 perguntas para a gente entender qual foi a aderência do treinamento do dia. Espero que isso tenha contribuído para a vida não só profissional, mas também pessoal de vocês. E no próximo mês a gente volta com um outro treinamento que faz parte do nosso programa de Intense Learning. É isso, time. Brigadão!